Salve, salve, galera! Tudo certinho? Professor Victor Magalhães aqui, sou seu professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Pessoal, no encontro de hoje, iremos trabalhar os crimes contra a fé pública, legal? Selecionamos dois principais delitos dentro deste capítulo para trabalharmos com vocês aqui os seus detalhes e suas nuances, porque esses crimes têm um alto índice de cobrança em certames de concurso público e, com certeza, saber, conhecer todos os seus detalhes principais faz muita diferença na hora da prova, legal? Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, gostaria de relembrar vocês, deixe o seu like, mandem aí as suas mensagens, seus feedbacks, são muito importantes para a gente aí conseguir melhorar o conteúdo de vocês, legal? Não esqueça também das notificações, pessoal. Tem muito conteúdo de todas as disciplinas que são exploradas pelas bancas de concurso para ser disponibilizado para vocês aqui no nosso canal. Então vocês não podem deixar de perder. Legal? Então, dito isso, vamos aqui iniciar os nossos estudos. Vem aqui comigo para a tela para poder delimitarmos o nosso âmbito de atuação. Tá aí para vocês. Nós estamos no direito penal, parte especial. Mas por que parte especial para os mais desavisados? O direito penal é estudado em três grandes blocos, três grandes momentos. Legal? A parte geral, com os principais institutos aplicáveis ao direito penal. A parte especial com os delitos e crimes em espécie. E a legislação especial com a legislação aí que está esparsa no nosso ordenamento jurídico. O professor, como eu disse anteriormente, é o Victor. Está aí para vocês o meu Instagram. Sigam lá nas redes sociais. E o assunto é os crimes contra a fé pública, legal? Pessoal, como eu tinha adiantado, nós selecionamos dois crimes, os principais. O artigo 289, que prevê o crime de moeda falsa. E o artigo 291, que é o chamado crime de petrechos para a falsificação de moeda. Pessoal, o capítulo, dos crimes contra a fé pública tem mais delitos, por óbvio. Só que os principais, aqui nós temos que abordar o que é mais visceral, aquilo que é mais direto ao ponto. São os mais cobrados em concurso público, é o crime de moeda falsa e o crime de petrechos para falsificação de moeda. Por isso selecionamos aí esses dois delitos. Mas antes de darmos prosseguimento ao nosso estudo e estudar propriamente os crimes, temos que ter algumas noções básicas, alguns princípios basilares para nós visualizarmos, quando olharmos para o delito, já termos aí a noção do que estamos falando. Então, para vocês aí na tela, mais uma vez, estão as nossas noções introdutórias, alguns conceitos básicos para a compreensão da matéria. Legal? Primeira coisa que temos que entender, o que é fé pública, porque nós estamos tratando do bem jurídico, fé pública, pois os crimes são contra a fé pública. A fé pública, pessoal, é aquela presunção de veracidade dos atos públicos, dos atos administrativos, dos atos do Estado. E aí um conceito que está na tela para você, um conceito doutrinário, que o conceito de fé pública é a realidade ou interesse que a lei deve proteger, uma vez que o homem necessita acreditar na veracidade ou genuidade dos atos públicos. Vem aqui comigo. Pessoal, quando você se dirige, por exemplo, a um cartório de registro de imóveis e pede ali uma certidão da sua casa ou do seu apartamento, aquele documento, aquela certidão, ela é dotada de veracidade. Existe ali uma presunção de que aquele documento é válido. Por isso, existe esse conceito de fé pública. Porque o cidadão ele se dirige à repartição pública, aos órgãos, aos entes públicos, e ali eles têm que acreditar que aquele documento, que aquela informação que está contida naquele documento é verdadeira. Quando um cidadão ataca essa veracidade, essa presunção de veracidade, aí nós damos início, nós damos aí o start nos crimes contra a fé pública, porque esses crimes atacam essa presunção de veracidade. De alguma forma, o agente delitivo, ele altera a realidade dos fatos para que essa fé pública seja burlada. É por isso que nós vamos ver aqui agora, como está para vocês estampados aí na tela, os crimes contra a fé pública são os chamados crimes de falso. Os crimes são falsificações, são alterações da realidade ou da noção de realidade, em que há aí essa presunção de veracidade dos fatos
públicos e atos administrativos, legal? E os crimes de falsos, eles possuem aí alguns requisitos. Estão aí para vocês na tela. O primeiro requisito é o dolo. Pessoal, quando eu falo para vocês que o primeiro requisito é o dolo, você já tem que automaticamente ligar o sinal de alerta para que não existe crime de falso culposo. O elemento primordial dos crimes contra a fé pública é o dolo. Então, quando cair na prova de vocês que existe o crime de falsificação de moeda, o crime de moeda falsa, culposo, essa alternativa vocês já eliminam, porque vocês sabem que o primeiro requisito essencial e obrigatório dos crimes de falso é a modalidade exclusivamente dolosa. Logo, não existe a modalidade culposa. Legal? O segundo requisito é a imitação, ou seja, é você simular, você tentar emular a realidade, a verdade, ou você alterar a verdade. Ou seja, naquele exemplo que eu citei da certidão do imóvel, eu posso imitar a verdade, replicando aquele documento, só que sem a atuação do agente público do cartório, estaria imitando a verdade com uma certidão falsa, ou eu insiro alguma informação ali para poder burlar a verdade. Ou seja, suponhamos que lá no cartório, né, na certidão, o imóvel vale 100 milhões de reais. Eu altero aquela realidade para ele passar a valer 100 mil reais. Ou seja, no primeiro exemplo, eu estou imitando a verdade quando eu replico aquele documento sem a atuação do poder público. Ou quando eu insiro naquele documento algum dado falso que altera aquela noção de verdade. Legal? Esse é o segundo requisito dos crimes de falso. Vamos para o terceiro e último requisito, é o dano potencial. Não se presume o dano. Legal, pessoal? Então, o crime de falso, os crimes, melhor dizendo, de falso, eles têm que ter um dano efetivo. Tem que se provar, no caso concreto, que aquela falsificação foi danosa, causou-lhe algum dano. Legal? Então, esses são os três requisitos dos crimes de falso. Vamos agora verificar quais são as espécies de falsidade. Vem aqui comigo para o slide. Está aí para vocês na tela as espécies de falsidade. Pessoal, a falsidade material é aquela que incide sobre a coisa. Naquele exemplo que eu dei anteriormente, quando eu replico uma certidão, essa falsidade ela é material, porque eu estou adulterando ou replicando a matéria, o papel com os escritos. Então, essa é a falsidade material. A falsidade ideológica, por seu turno, é aquela que o documento existe, mas o seu conteúdo é falso. Voltando também no exemplo da certidão, quando eu adultero, por exemplo, o nome do proprietário dentro daquela certidão, do lado do imóvel, do apartamento, isso é uma falsidade ideológica, porque o conteúdo é falso. O documento existe, é verdadeiro, mas aquele conteúdo, aquela informação contida naquele documento, ela é falsa. E por último, a falsidade chamada falsidade pessoal, que é aquela falsidade que se relaciona com a qualificação da pessoa física. É o chamado também de estado da pessoa, legal? Quando eu adultero algum documento para poder colocar se eu sou solteiro ou casado, por exemplo, a pessoa pode adulterar sua certidão de casamento para não cometer um crime de bigamia e se casar duas vezes. Ele pode colocar na certidão de casamento dele que ele é solteiro, falsificando aquela certidão de casamento, e com isso ele pode adquirir, casar-se novamente, sem aí cometer um crime de bigamia. Então, essa falsidade ela é pessoal, porque ela se refere ao estado das pessoas. Seja filiação, seja idade, data de nascimento, estado civil e por aí vai. Nome social, nome real e por aí vai. Então, tipo assim, se você tratar do estado das pessoas, relativa à pessoa física, estamos lidando aí com a espécie de falsidade pessoal. Então, recapitulando, a falsidade material incide sobre a matéria do objeto, incide sobre o próprio documento. A ideológica, o material, o conteúdo é que é falso, o material é verdadeiro, o conteúdo ele é falsificado, ele é adulterado. E a falsidade pessoal é aquela que trata ali no estado das pessoas.
Legal, pessoal? Sendo assim, podemos então agora, nós encerramos aqui essas noções introdutórias, são muito importantes se vocês conseguirem visualizar, principalmente os requisitos do crime de falso. É muito importante vocês terem isso bem sedimentado na cabeça de vocês. Vamos aí, então, prosseguir nosso estudo para o primeiro delito em espécie, que é o chamado crime de moeda falsa. Pessoal, muita calma nessa hora. Esse crime, ele é um crime que tem muitas nuances. Vamos abordar aqui as principais. Mas de antemão eu já adianto para vocês que tem que ter cuidado com a interdisciplinaridade das bancas. Verifiquem se as bancas trabalham com questões conexas, pois os crimes de moeda falsa pode cair para vocês que ele é de competência da Justiça Federal. Legal? Então isso aí já estamos tratando de matéria de processo penal. Então as bancas costumam fazer essa interligação, cobrar um pouco de direito penal e saber se o candidato tem noções também de processo. Nós vamos ver aqui uma súmula dos tribunais superiores, alguns entendimentos aqui, que vocês poderão verificar isso. Mas então, dito isso, vamos agora trabalhar a estrutura. Como está aí disposto no nosso Código Penal, o artigo 289. Está aí para vocês na tela. O artigo 289 ele tem a seguinte estrutura, que a gente chama de topografia do tipo penal, que é como é o seu organograma, é como ele está disposto no Código. A forma simples está no caput, legal? Está na cabeça, no artigo 289 propriamente dito. Uma modalidade aí de figura equiparada, uma forma de equiparação à moeda falsa, no parágrafo 1º. A chamada forma privilegiada, no parágrafo 2º. E as qualificadoras, as também chamadas formas qualificadas, nos parágrafos 3º e 4º. Não é um dispositivo muito longo, ele não é muito extenso. Você pode ver que tem um caput e 4 parágrafos, basicamente. Mas é um crime com muitos detalhes. É isso que importa, legal? Por exemplo, o crime de lesões corporais é um crime extenso. O homicídio é um crime que tem dezenas de parágrafos e incisos. Não é o caso aqui, mas é um crime também bem detalhado, legal? Com muitos detalhes, com muitas nuances. Vamos então estudar o nosso crime de moeda falsa na sua modalidade simples, que está prevista aí no caput. Vamos lá, artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou adulterando-a. Ora, aqui ó, as modalidades de falso, ó, fabricar ou alterar, adulterar a moeda metálica, papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro. Então, eu destaquei para vocês aí o objeto material do delito. Esse crime de moeda falsa, ele incide sobre a moeda metálica, que é a famosa moedinha, e o papel moeda, que é aquele papel utilizado para imprimir notas, para imprimir cédulas. Pode ser tanto o papel base, quanto a nota já propriamente dita, estampada, já impressa. Legal? E aí, a reclusão, a pena, né? Uma reclusão de 3 a 12 anos, pessoal. É um crime de alto potencial ofensivo. Mais uma dica para vocês aqui. Se cair na prova de vocês que, mais uma questão interdisciplinar, o crime de moeda falsa, ele atrai ali a competência do GCRIM, dos Juizados Especiais Criminais, você olha e assusta. Meu Deus, nunca vi falar disso. Por quê? Porque a banca vai te cobrar entendimento de processo. Legal? E aí eu já te adianto que não. Por quê? Porque é um crime de alto potencial ofensivo. A pena mínima é 3 anos. E a máxima chega a 12. Então ela não é considerada um crime de menor potencial ofensivo de competência do GCRIM. Então agora vocês já sabem que se cair na prova que moeda falsa é do GCRIM, dos Juizados Especiais, vocês vão assinalar que é negativa, é falsa essa informação. Pessoal, perguntas. Cheque é moeda para fins de crime? Vale transporte, nota promissória, ticket alimentação, ingresso do show. Esses documentos são moeda para fins de crime de moeda falsa? Vamos supor que o agente delitivo vai lá e falsifica um cheque e faz uma compra. Ele falsificou moeda? Não, pessoal, não falsificou. Esses títulos de crédito, nota promissória, duplicata, cheque, em que pese valor econômico, não são considerados aí moeda falsa para fins do crime. Legal? Então, muita atenção com relação a isso aqui, porque o crime de moeda falsa incide única e exclusivamente
sobre a moeda e o papel utilizado para imprimir cédulas. E isso vale para todos os títulos de valor econômico. Vale transporte, ingresso de show de cinema. Se houver uma falsificação, é outro crime. Pode ser ali um crime de documento falso, de documento público, de documento particular, ou uma falsidade ideológica, que existe um crime próprio. Mas moeda falsa, não. Então, muita atenção aqui, que é somente a moedinha, nossa moeda metálica, e a cédula ou aquele papel base para impressão de cédula, que é caracterizado objeto material deste delito. Muita atenção que isso são detalhes que a banca gosta de explorar. E quais são ali as suas elementares? A estrutura ali do tipo penal tem algumas elementares. Quais são elas? Está aí para vocês na tela. A fabricação, que é ali a criação propriamente dita. Eu gero uma moeda falsa. A alteração é a adulteração, é a mudança da forma original. Eu transformo, por exemplo, uma nota de R$10 numa nota de 100. Legal? Eu transformo a nota de R$2 numa nota de 50. Eu adultero ela de alguma forma ali, né? Como que eu conseguiria elevar o seu valor e alterar a realidade daquele fato, o conteúdo daquele documento, daquela moeda, legal? E o que é o famoso curso legal? Pessoal, são aquelas moedas, né? São aquele valor que não pode ser rejeitado no território nacional. Alguns estabelecimentos comerciais não aceitam cheque, não aceitam Pix, não aceitam cartão de crédito, só de débito. Isso não essa discricionariedade do estabelecimento pode ocorrer. Só que como estamos falando aqui de moeda brasileira, você nunca vai ver um estabelecimento rejeitar uma nota de R$100. Eles não podem fazer isso. Não aceito dinheiro, só aceito cartão. Não pode fazer isso. Por quê? Porque essa moeda de curso legal no país é de uma imposição legal a obrigatoriedade de aceitar. Tá aí para vocês na tela aí, ó. Não podem ser recusados como forma de pagamento. Legal? E aí, uma observação importantíssima, aplica-se nesses crimes o princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Aquela cláusula de excludente, né? Aquela cláusula supralegal de excludente da tipicidade material, em que não existe ali o crime por se tratar de uma coisa muito irrelevante, insignificante. Pessoal, prevalece que o bem jurídico tutelado e protegido aqui é a fé pública, a fé que o Estado tem. E por isso não caracteriza, não incide aí o princípio da insignificância. Esse é o entendimento majoritário. Logo, se eu alterar uma moedinha de 5 centavos, se eu falsificar uma moedinha de 5 centavos e comprar uma bala, eu não posso alegar o princípio da insignificância. Porque o bem jurídico tutelado aqui não é o patrimônio, e sim a fé pública, que é aquela presunção que a gente tratou aqui inicialmente da veracidade dos atos públicos. Legal, pessoal? Então, muita atenção, que essa é uma dica valiosíssima. E agora, uma súmula importantíssima, que tem alto índice de incobrança em prova, que é a súmula 7.3 do STJ. Vamos aqui a ela. A utilização de papel moeda, olha o que eu destaquei, grosseiramente falsificado, configura, em tese, o crime de estelionato. Olha aí, ó, da competência da Justiça Estadual. Essa súmula 7.3, ela trabalha direito penal e processo penal num tapa só. Então, aquela falsificação que qualquer um verifica, qualquer um tá na cara que aquela moeda é falsa, é um crime de estelionato. E aí vai para a Justiça Estadual, porque os crimes de moeda falsa é de competência da Justiça Federal. Logo, quem investiga é a Polícia Federal. O inquérito policial, tudo vai rodar ali dentro da Polícia Federal e vai para o juiz federal julgar. Beleza? Legal? Então essa súmula, ela cai tanto nesse entendimento do seu conteúdo quanto na sua literalidade. Então vem aqui comigo para a tela para vocês verificarem novamente sua literalidade, memorizem, leiam essa súmula várias vezes, porque ela cai muito em prova. Principalmente para confundir vocês o crime de moeda falsa com o crime de estelionato, que é um outro crime lá, o famoso 171 do Código Penal. Legal? Vamos prosperar para a figura equiparada. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem,
por conta própria ou alheia. Vamos lá, ó. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Então a pessoa que não falsifica, mas ela compra e reintroduz no mercado aquela moeda falsa, ele também comete o crime de moeda falsa, porque o parágrafo equipara essa pessoa ao próprio agente do caput. Então, se eu não falsifiquei, mas se eu introduzi, comprei, emprestei, cedi moeda falsa, eu incorro nas mesmas penas de quem necessariamente fez ali a falsificação. E o que vai cair na prova de vocês é, além desse entendimento, vai cobrar de vocês, candidato, quantos crimes de moeda falsa na figura equiparada comete quem introduz, importa e exporta no mesmo contexto fático? Vem aqui comigo. Verifiquem que o tipo penal tem vários verbos: importar, exportar, adquirir, vender, trocar, etc. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, pessoal. Então, se no mesmo contexto fático, na mesma hipótese, na mesma situação, eu empresto, eu compro, né, melhor dizendo, eu compro moeda falsa e cedo e vendo moeda falsa, no mesmo contexto fático, em tese eu pratiquei dois verbos. Eu comprei e eu vendi, eu cedi. Mas eu cometo apenas um delito de moeda falsa, em que pese terem vários verbos, várias condutas, se for no mesmo contexto fático, é apenas um crime, porque trata-se aí de um tipo penal misto alternativo. Legal? Muita atenção aqui, que isso também é explorado pelas bancas de concurso. Privilégio. Vamos lá para a forma privilegiada. Está aí para vocês na tela no parágrafo 2º. Vamos lá, os requisitos do privilégio são: quem tendo recebido o primeiro requisito de boa fé, logo a pessoa não pode ter o dolo de falsificar, ou de ceder, ou de vender. Legal? Como verdadeira, olha lá, recebeu de boa fé como verdadeira. A pessoa achou que aquela moeda era verdadeira, mas na verdade ela era uma moeda falsa ou alterada. A restitui à circulação depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Caso concreto que eu já vi cobrar em prova e já vi na prática também como advogado. A pessoa não sabia que aquela moeda era falsa e recebeu ali, sei lá, R$100 falsificado. Legal? Depois saiu no noticiário que aquela pessoa que cedeu aquela moeda para ela estava sendo processada por crime de moeda falsa. Então, é de bom tom suspeitar que aquela nota que eu recebi daquela pessoa é falsa. Só que aí eu recebi de boa fé e depois ignorei a informação ali de que aquela pessoa estava sendo processada e que provavelmente aquela nota era falsa, e eu usei a nota e comprei, fiz uma compra. No ato da compra detectou-se que aquela moeda era falsa. E aí, pessoal, ele vai incorrer no caput, na forma equiparada ou no privilégio? Olha, os dois requisitos estão presentes. Ele estava de boa fé ao tempo do recebimento e descobriu posteriormente a falsidade e reintroduziu no mercado. Então vem aqui comigo para a tela. Olha aí para vocês, ó. A boa fé está presente e restituiu a circulação depois de saber que aquela moeda era falsa. Só que aí incide uma pena muito menor, uma pena de detenção, não é nem reclusão, de 6 a 2 anos. E aí sim, neste caso, a competência é do juizados especiais. Tá aí para vocês, ó, competência da Lei 9.099. Então, muita atenção aqui que os dois requisitos têm que estar presentes, legal? A boa-fé na primeira conduta e a restituição depois de notar, de descobrir que aquela nota era falsa. Beleza? E aí é competência do juizado especial, ao contrário do caput da forma equiparada. Beleza? Tranquilo? E aí vamos para as suas qualificadoras. Quais são aí as qualificadoras do crime de moeda falsa? Vamos lá para a tela. Parágrafo 3º. É punido, olha, com reclusão de 3 a 15. O patamar mínimo não mudou muita coisa, mas o patamar máximo aumentou aí um pouco, né? Foi para 15 anos. E multa, destacado para vocês na tela, o funcionário público, diretor, gerente ou fiscal de banco, autorizado, isso tem que estar, a norma não disse isso literalmente, mas é implícito, né, que tem que estar autorizado, o fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão, 2 pontos, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Vamos lá. A lei determina 100 quilos de moeda para ser ali impresso, ser fabricado.
Esse agente, a lei determina, né, a quantidade e o título, né? Vamos supor, 100 quilos de moedas de R$1. Aí, nesse crime, na forma qualificada, a pessoa autorizada ali, ela faz ou menor do que a lei determina, ou seja, de 100 quilos, ou imprimir só 90. Ou título inferior, ou adulterado. Vamos supor que a lei determinou 100 quilos de notas de moedas de R$1. Ele vai imprimir 10 quilos, ou menos quilo 90, de moedas de 50 centavos. Ou seja, ele além de imprimir menos do que a lei manda, ainda imprime em numerário diferente. Então, muita atenção aqui. Legal? Que aí está estampado para vocês, ó, de moeda com título, ou seja, o valor, ou peso, a quantidade, né, o peso da moeda, inferior ao determinado em lei. Título é o texto veiculado na moeda, de R$1 para 50 centavos, legal? E peso é a quantidade, papel, 100 quilos para 90 quilos. Legal? Muita atenção com isso aqui, que é muito importante. E aí o papel moeda em quantidade superior à autorizada. O papel moeda tem limites expressos em lei. Ou seja, se estava lá 100 notas de R$100, ele imprimiu 200 notas de R$100, ele incorre aqui na forma qualificada. Muita atenção com isso, que é muito cobrado em prova. E aí, vamos lá. Parágrafo 4º, mais uma forma qualificada, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava autorizada. A moeda é verdadeira. O que não estava autorizado aqui é a circulação. Então, o agente que tem essa autorização para poder emitir e circular moeda e papel moeda, ele tem que ter a autorização expressa em lei para poder introduzir essa moeda no mercado. Se ele fizer isso sem autorização, incorre na modalidade qualificada. Legal? Por forma equiparada à qualificadora. Beleza, pessoal? Muita atenção, que isso cai muito em prova. Legal? Encerramos aqui o crime de moeda falsa. Ufa, né? Muita coisa para pouco tempo, pessoal. Até peço desculpas aqui pela celeridade na aula, mas eu tenho que abordar todo o conteúdo no menor tempo possível e com dicas aí certeiras. Vamos então agora para um crime mais simples, é um crime menor, mas não é menor tamanho, mas não de menor importância, legal? A importância dele também é relevante, que é o chamado crime de petrechos para a falsificação de moeda. Meu Deus, professor, que palavrão. Petrechos, pessoal, nada mais são, né, nada mais é do que maquinário, equipamento, toda aquela bugiganga, por assim dizer, utilizados aí na falsificação de moeda. Ou seja, impressora, prensa, tesoura, qualquer instrumento, qualquer objeto utilizado para falsificação de moeda, o nosso legislador deu o nome de petrechos para a falsificação de moeda. É um crime muito importante e está estampado para vocês aí na tela. Artigo 291 do nosso Código Penal. Forma simples, está no caput do nosso artigo 291. Olha os verbos, ó. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, ou seja, pode ser tanto um contrato de compra e venda quanto um empréstimo gratuito ou uma doação gratuita, possuir ou guardar, vamos lá, ó, maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Outra observação importante, mais uma vez, trata-se de tipo penal misto alternativo. Legal, pessoal? Então, ou seja, se no mesmo contexto eu fabricar e adquirir maquinário, aqui não estamos... Muita atenção, pessoal, que diferença da moeda falsa. Aqui nós estamos falando da moeda, estamos falando do equipamento. Vamos supor que eu adquiri uma impressora específica que imprime apenas papel moeda e começo ali a fabricar notas, cédulas de R$100 adulteradas, falsas, falsificadas. O aparelho que imprime é que é o objeto material daqui. A nota falsificada não. Legal? Então o crime de petrechos para falsificação de moeda, o objeto material é o equipamento, é o instrumento. Legal? Tanto é que eu trouxe um questionamento para vocês aqui, ó. E se o agente possui maquinário e efetivamente utiliza, criando moedas ou papel moeda falso? E aí, pessoal?
o que acontece com esse agente delitivo? Legal? O que acontece com ele? Nesse caso, pessoal, se eu tenho um maquinário e o utilizo ali para poder imprimir moeda falsa, há ali a absorção do crime de moeda falsa pelo crime de petrechos. Por quê? Porque o crime de petrechos, ele é um crime punido a título de preparação. Nós estudamos lá no código, na parte geral, ali na consumação, tentativa, que a preparação em regra não é punível. Legal? Mas ela pode ser punida a título de crime autônomo. Então, se num contexto fático apenas possuo o maquinário para poder falsificar moeda, eu incorro no crime de petrechos. Legal? Mas eu nunca falsifiquei uma moeda, nunca falsifiquei uma cédula, uma nota. Mas, se no mesmo contexto fático eu tenho maquinário e imprimo a nota, esse crime de petrechos para falsificação de moeda ele é absorvido pelo crime de moeda falsa, pelo princípio da consunção, porque é um meio necessário, é um caminho necessário que eu tenho que percorrer para adquirir a moeda falsa. Então, o crime de petrechos é absorvido pelo crime de moeda falsa. E a duas, porque o crime de moeda é muito mais grave. Então, o crime mais grave absorve o crime menos grave, aí em razão do princípio da consunção, porque ele é um ato preparatório para o crime maior, para o crime mais grave. Então, muita atenção aqui. Se cair na prova de vocês ali essa indagação, este questionamento, se o agente possui o maquinário e utiliza, ele incorre apenas no crime de moeda falsa. Legal, pessoal? E aí vamos alavancar o estudo para o que significa a expressão especialmente. Legal? Especialmente significa que tem que ser destinado exclusivamente para a falsificação de moeda. Uma tesoura comum de escola que você compra numa papelaria, por exemplo, ela não é especialmente designada para a falsificação de moeda. Mas, se eu adquiro uma tesoura específica para poder cortar o papel moeda, que aquela tesoura é desenvolvida apenas para isso, aí sim é petrechos, legal? E aí, uma última observação, que está estampado para vocês aí na tela, é um crime de elevado potencial ofensivo, incompatível com a lei dos juizados. E com isso, pessoal, a gente encerra esses dois delitos, tá aí para vocês meu Instagram novamente. São crimes relativamente curtos, né? A questão aí da extensão do tipo penal, não são crimes longos, mas são crimes muito importantes aí para vocês entenderem, compreenderem as diferenças. A questão do estelionato também cai muito, legal? Então tenho certeza que com essa dica de hoje vocês irão gabaritar crimes contra a fé pública, legal? Gostaria de deixar o meu agradecimento pela atenção de vocês. Não esqueçam do like, das mensagens, legal? Visite a plataforma, tem muita coisa bacana lá. Até a próxima e tchau, tchau.